nessa semana, quando eu estava pedindo uma palavra para o Senhor, Ele me trouxe uma palavra que eu já até ministrei ela uma certa vez, mas o Senhor me trouxe um outro olhar a respeito dela, e eu queria compartilhar com vocês, que está em Atos, capítulo 16, e a partir do verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, o tema seria: o propósito é maior do que a diversidade. Diz assim: como o Espírito Santo não me deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito Santo também não deixou que atravessássemos. Então atravessamos a Mísia e chegamos até a cidade de Troade. Naquela cidade, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e que lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Verso 11. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é a cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também uma colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estava nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e ela adorava a Deus. E o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Até aí. Sempre quando a gente vai ver a palavra do Senhor, sempre que a gente vai vivenciar ela, a gente vai se deparar com surpresas. E esse texto eu já ministrei em algumas ocasiões, fazendo um paralelo com outro livro. E quando eu estava essa semana pedindo uma palavra, o Senhor me trouxe a Atos 16, e a gente tem aquele costume de dar uma brigadinha com o Senhor, né? Senhor, mas isso daí eu já preguei já em outras ocasiões. Aí o Senhor falou para mim: não, mas vai lá que eu quero te mostrar alguma coisa nova lá. E quando eu estava lendo essa palavra, primeiro, a mudança de rumo que Deus fez no planejamento de Paulo. Porque Paulo estava com um projeto de passar em cada uma das cidades que eles fizeram na primeira viagem missionária, junto com Barnabé, e até início da viagem com João Marcos. Só que eles tinham esse projeto de fazer essa viagem até as cidades que eles tinham passado na primeira viagem missionária, só que o Espírito Santo não deixou. O interessante é que aí eles mudaram de plano novamente e foram para outra cidade. E aí o Espírito Santo não deixou de novo. Aí eles foram para outra cidade e o Espírito Santo não deixou. Até o momento em que eles foram dormir. Na cidade de Troade eles foram dormir. E aí quando dorme, um jovem macedônio aparece e fala: vem aqui nos ajudar. Quando esse pedido é feito, quando esse jovem aparece em sonho, logo na sequência eu vejo que Paulo já acorda e já fala: nós temos que ir para lá, porque é o propósito do Senhor que nós estejamos nessa cidade. O interessante é que muitas das vezes nas nossas vidas a gente vai se deparar com esse cenário, de estar com tudo planejado para fazer alguma coisa, de estar tudo planejado para tomar uma decisão, de estar tudo planejado para arquitetar um plano, e aí de repente Deus vem e fala: não vai ser assim. E é ruim para a gente, porque a nossa natureza vai clamar pelo aquilo que é mais fácil.
a nossa natureza vai sempre ir para o caminho da facilidade, que é, já tem um plano feito, para que eu vou mudar? Já tem um projeto feito, para que eu vou mudar? Mas o Senhor, Ele quer que nós entendamos os propósitos dEle, independente do local que nós estamos. Porque muitas vezes nós estamos tão condicionados a um local, a um espaço, a uma cidade, a uma localização, que nós muitas das vezes damos vazão para a comodidade, sendo que o Senhor está mexendo tudo em volta de nós. E aqui é interessante que Lucas faz questão de dizer que o Espírito Santo impedia que eles fossem. Não era uma pessoa que chegava neles e falava, não vai. Era o Espírito Santo que impedia, ou seja, a sensibilidade era tão grande que eles sabiam que no lugar que eles estavam não era para anunciar o Evangelho. Mas como não posso anunciar o Evangelho nessa cidade? Não, porque não era o propósito de Deus que eles fossem. Porque senão eles iam gastar o potencial que Deus tinha para um propósito numa cidade que não era para falar naquele momento. Não é que não era para pregar o Evangelho, não era para pregar o Evangelho naquele momento. O interessante é que eles mudam do Oriente para o Ocidente. Porque eles estavam indo para a Ásia e agora eles vão para a Europa. Eles mudam bruscamente o itinerário. E o interessante é que eles, saindo do Oriente para o Ocidente, eles vão para algumas cidades. E eles chegam primeiro na Samotrácia. Só que eles não pregam ali. Depois eles vão para Neápolis e também não pregam ali. Eles esperam chegar em Filipos para começar. Porque quando Deus aponta o rumo, o homem vai utilizar os métodos, mas Deus vai apontar o rumo. Aí Deus mostrou para eles que era na Macedônia. Samotrácia, Neápolis já fazia parte da Macedônia. Porém, quando eles chegaram na Macedônia, ao invés de pegar na primeira cidade que apareceu, eles foram observar. E Filipos era uma cidade que era uma província romana. E toda a rota do Ocidente para o Oriente, do Oriente para o Ocidente, tinha que passar por Filipos. Então o que eles fazem? Eles vão ficar na cidade melhor localizada para que o Evangelho do Senhor chegasse tanto no Oriente quanto no Ocidente. Porque o interessante é que muitas das vezes a gente está fazendo tantos planos para ir para um lugar, para ir para o outro, para ir para outro lugar, e de repente Deus está querendo que nós façamos alguma coisa mais simples do que nós pensamos, e Ele faz com que a palavra chegue em lugares que nós não esperamos. Prova disso, as mensagens que a gente está ministrando aqui têm chegado em países que eu não imaginava que ia chegar. Porque o Senhor, Ele faz chegar pelo propósito que Ele coloca dentro do nosso coração. A gente não tem que preocupar em dar o crescimento. A gente tem que preocupar em plantar. A gente tem que preocupar em regar. Quem vai dar o crescimento é Deus. Porque o próprio Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então Paulo falou assim, já que eu tenho um propósito para realizar na Macedônia, eu vou procurar a melhor cidade. Eu vou procurar a melhor localização. Eu vou procurar o melhor espaço. Porque se é importante o propósito de Deus na minha vida, eu tenho que fazer o melhor para que o importante seja realizado. Para que o propósito seja realizado. Então eles vão lá e se instalam em Filipos. Aí eles vão para o rio porque eles eram judeus. Mesmo que fossem cristãos, eles ainda tinham algumas coisas que eles faziam como judeu. Então ele vai para o rio, porque naquela cidade não tinham 10 judeus para constituir uma sinagoga. Então eles foram para o rio, porque não tinha uma sinagoga. Então eles foram para o rio e foram lá orar e apresentar ao Senhor aquela cidade. E aqui eu faço um pequeno paralelo. Será que nós estamos abençoando a cidade que nós moramos? Porque muitas das vezes é mais fácil o caminho de reclamar da cidade que nós moramos. Hoje mesmo, muitas pessoas foram impedidas de estar aqui por causa da condução na nossa cidade. Porque teve uma pane por causa da chuva e por causa de vários fatores. Mas nós já paramos para abençoar a cidade que nós moramos? O caminho da reclamação é sempre mais fácil do que o caminho da intercessão. Esses homens chegam na cidade, a primeira coisa que eles fazem é intercederem. Orarem, porque tinha um propósito para aquela cidade. Então tem que abençoar essa cidade, porque está chegando alguém aqui que é de destino. Eles vieram para a cidade para mudar o destino daquela cidade. Então eles chegaram no rio e falaram assim, eu tenho que abençoar essa cidade. Aí eles estão lá no rio e aí começa a aparecer o quê? Mulher. Por quê? As mulheres vão fazer suas tarefas domésticas. Então elas têm que pegar água no rio para levar para casa, para fazer almoço,
para lavar louça. Então elas tinham que pegar água no rio. E quando elas estão lá, eles começam a conversar com elas. E aqui que me chama a atenção é essa Lídia. Porque a palavra fala que essa Lídia era temente a Deus. Ou seja, ela não era descrente. Essa Lídia era uma mulher que servia a Deus. Só que o interessante é que faz questão de dizer, ela adorava a Deus e o Senhor abriu a sua mente para que ela compreendesse o que Paulo dizia. Ou seja, ela era aquela pessoa que ia no culto. Só que ela não tinha o entendimento aberto ainda para entender aquilo que Paulo estava falando. Porque aquilo que o Paulo estava falando era loucura. Então essa mulher é convidada a uma conversa e o próprio Deus, através do Espírito Santo, abre o entendimento dela. Porque tem muitas pessoas que estão como Lídias, que estão nos locais servindo e são tementes a Deus, porque temem a Deus, porque creem em Deus, porque servem a Deus, mas muitas das vezes estão com o entendimento limitado. Aí o que precisa? Deus precisa usar homens para abrir o entendimento dela através da palavra, e o Espírito Santo vai mostrando para ela aquilo que a pessoa está discernindo para ela, está dizendo para ela. Ou seja, Paulo está começando a conversar. Só que a palavra de Paulo era diferente de tudo que Lídia já tinha ouvido. A palavra de Paulo não era aquela palavra que ela estava acostumada a ouvir quando ela se reunia junto com outros judeus. Era uma palavra que ia fora da noção que ela tinha de quem era Deus. Agora ele vem apresentar um Cristo que ela não conhecia. E aí quando o entendimento é aberto, ela aceita aquela palavra. E ela já fala, eu quero ser batizada. Não teve um discipulado. Não teve 7 semanas para aprender o que é batismo. Teve uma palavra que ela abriu o entendimento dela, que mudou a vida dela e que ela falou, eu quero me batizar. E foi batizada ela e os da casa dela, não foi só ela. Porque Deus não tem um propósito com a sua vida somente para a sua vida. Deus, através da sua vida, Ele quer alcançar aqueles que estão em volta de você. A gente não está recebendo um alimento aqui para encher a barriga e falar assim, eu estou cheio. A gente está recebendo um alimento para a gente compartilhar com aqueles que nós amamos. E também com aqueles que nós não amamos. Que precisamos amar até aqueles que não nos amam. E compartilhar o mesmo pão para aqueles que eu amo e para aqueles que eu não amo ainda. Aí essa mulher, ela já convence a família, fala assim, não, essa palavra é diferente. Porque quando nós entendemos a palavra, nós não queremos ficar mais com ela para nós. Quando nós entendemos a palavra, nós não queremos que ela fique numa estante guardada, as 7 chaves e que ninguém pode ter acesso, não. Você quer abrir para todo mundo. O que falta para algumas pessoas não é conhecimento, é entendimento. Porque eu posso conhecer tudo sobre a palavra. Ela era temente a Deus, mas ela não tinha entendimento. Então quando Paulo chega nessa cidade, ele veio para ajudar a cidade de Filipos a ter entendimento. Porque conhecimento já muitos tinham. Conhecimento muitos têm. Nós estamos nessa empreitada, nessa jornada, nessa comunhão com Deus, nesse caminhar com Deus, para entender que nós precisamos fazer com que pessoas entendam aquilo que Deus já fez com que nós entendêssemos. É um jogo de palavras e até meio complexo, mas Deus nos chamou para entender primeiro. Já reparou que quando você viaja de avião, tem a aeromoça vai falar assim, olha, em caso de queda o avião, máscaras, mesmo que quem não viajou, mas máscaras cairão, você coloca a máscara primeiro em você e depois ajuda a colocar nas crianças e nos idosos, ou aqueles que não conseguiram colocar a máscara. Ou seja, o que Deus faz? Deus primeiro ele coloca o entendimento para você, que alcançou a propriedade de colocar a máscara em você mesmo, de oxigênio, ou seja, para respirar, para ter a sua vida, para não ter a falta da vida, porque o oxigênio é vida. Se você parar de respirar hoje, você morre. Então você tem que ter vida. Deus coloca a vida dentro de você e te dá a oportunidade de colocar a vida nos outros. O que é a palavra? A palavra vem para que nós entendemos que ela é a vida, e vida com abundância, que Jesus Cristo é a palavra. Aí ele veio para mostrar a vida para nós, que agora nós não vivemos mais a nossa vida, vivemos a vida dele. E agora que nós entendemos isso, nós temos que colocar essa vida dentro de outras pessoas.
Então nós não podemos ser egoístas de pegar essa máscara de oxigênio e colocar em nós. E tem pessoas que estão do lado que não conseguiram atingir esse entendimento de como colocar essa máscara de oxigênio para que ela tenha vida. Agora nós temos que ajudar. Porque primeiro você adquiriu o entendimento, beleza. Mas agora você é um agente transformador. Você vai mudar aquela situação. E é tão interessante que quando a gente estava viajando lá para o casamento da minha prima em Novo Hamburgo, eu nunca presto atenção no que a aeromoça fala. Porque é tão corriqueiro que já virou comum. Mas eu fiquei nesses dois, na ida e na volta eu fiquei prestando atenção. E toda hora que caía a máscara eu não sabia porque eu estava prestando. Aí quando eu cheguei aqui o Senhor falou assim, tá vendo por que você prestou atenção? Porque quando a gente está com o entendimento aberto, Deus fala conosco através de qualquer coisa na nossa vida. É um trem que atrasa, a gente sabe que Deus está nos provando ou privando de alguma coisa. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, nós conseguimos entender que é a mão de Deus movendo o entorno de nós, para que nós possamos se mover através do propósito dele. Aí esse Paulo chega na cidade e começa a colocar máscaras de oxigênio na cidade. Ele começa a dar vida, porque a palavra dele não era dele, era do próprio Deus. Aí ele chega e vai à casa de Lídia. Lídia convida eles a ficarem hospedados na casa deles. Ficando hospedados na casa deles, eles vão ter um conforto, porque Lídia era uma vendedora de púrpura, ou seja, ela era uma empresária de sucesso naquela cidade. E muitas das vezes nós somos, no momento de escassez, nós estamos muito mais suscetíveis a estar próximos de Deus. Mas no momento da bonança é muito mais fácil de nós nos distanciarmos. Então Paulo chegou junto com Silas em Filipos sem nenhum dinheiro no bolso, sem nenhum lugar para ficar hospedado. Eles não fizeram um check-in e foram de avião, eles foram em uma viagem desgastante. Chegaram lá, em vez de procurar um lugar para ficar, eles procuraram um lugar para adorar. Em vez de procurar um lugar para descansar, um lugar para almoçar, para depois tirar uma selfie e falar assim, almocei no melhor restaurante de Filipos, não, eles procuraram um lugar para adorar. E aí vem na contramão disso, né, que tem muitas pessoas que quando vão para o lugar, a primeira coisa que elas querem fazer é um lugar para distrair, para relaxar. Nós temos que aprender a chegar em cidades e falar assim, Senhor, essa cidade é do Senhor. A chegarmos em um local e estabelecemos o reino de Deus naquele local e falar assim, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu estou aqui. Eu quero trazer o oxigênio que essa cidade precisa. Ao invés de procurar o melhor lugar para eu repousar, eu tenho que procurar o melhor lugar para ter um momento a sós com Deus e falar, Senhor, eu quero intimidade com o Senhor, independente do lugar que eu estou. Ah, mas eu estou de férias. Não interessa. Você não está de férias de Deus, você está de férias do seu trabalho. Porque de Deus não tem como tirar férias. Porque se você tirar férias dele, quem vai sair perdendo é você. Ele vai continuar sendo Deus. Aí eles chegam na cidade, vão para essa casa, então eles estão confortavelmente bem. Estão lá sentados, de boa. Só que ao invés de ficar acomodado, eles voltam para o lugar da oração. Vão para o rio todo dia. Todo dia Paulo e Silas iam no caminho da oração e da adoração. Porque o caminho da oração e da adoração tem que ser diário. Ele não tem que ser quando eu preciso. Ele não tem que ser quando há necessidade. Ele tem que ser por propósito. O meu propósito é adorar a Deus desde que eu levanto, desde que eu vou dormir. É constante. E você não precisa de demonstrar isso para as pessoas. As pessoas não precisam saber que você faz isso. Você e Deus precisam saber. Porque no momento certo isso vai ficar visível para as outras pessoas. Você vai pregar sem usar palavras. Um padre tem uma frase que eu amo, que é: pregue, se preciso for, use palavras. Ah, mas está citando frase de um padre? Eu vou voltar a falar, Deus não é evangélico, não é católico, não é espírita. Deus é Deus. Deus pegou Ciro e falou que Ciro era servo dele. Ele era o rei do império Medo-Persa. Deus, ele usa quem ele quiser. E o céu vai ser um lugar de surpresa.
Eu tenho certeza que a gente vai encontrar muitas pessoas que nós não imaginaríamos que ia encontrar lá. E também podemos ter muita surpresa de achar que vamos encontrar alguém e não encontrar. Então a gente tem que sair desse julgamento, voltar para o entendimento. E agora estão indo para esse caminho da adoração e de repente vem uma oferta de Satanás. Essa oferta chama bajulação. A bajulação ela vem para mostrar que você é maior do que o propósito que você tem e do que o Deus que você serve. A bajulação vem para inflar o ego do homem e ele se achar melhor do que o Deus que ele serve, do que o propósito para que ele vive. E agora essa mulher começa: vocês são homens de Deus, pregam a palavra, esses homens são diferenciados. E isso foi indo dia após dia até o momento que incomodou Paulo e Silas. E Paulo repreende o espírito maligno daquela mulher. E no mesmo instante o espírito mal saiu. Quando os donos daquela moça viram que não podiam mais ganhar dinheiro com as adivinhações delas, agarraram Paulo e Silas e arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Primeiro, eles chegam para dar entendimento. Segundo, eles chegam para libertar escravos. Porque essa moça, ela era escrava de senhores e ela era escrava de Satanás. Eles chegam para dar entendimento para quem não tem e chega para libertar quem está cativo. O interessante é que quando eles libertam quem estava cativo, que era aquela mulher, eles causaram um prejuízo. Porque o reino das trevas se beneficiava com o espírito maligno daquela mulher. Aquela mulher, ela era uma escrava, tanto dos senhores que se beneficiavam pela desviação dela, quanto de Satanás que usava ela como cavalo. Aí Paulo vem e liberta aquela mulher. Ela estava presa às garras de Satanás. Ele liberta ela da prisão que ela vivia. E a consequência é o quê? Eles irem para a prisão. É um paradoxo isso, porque eu liberto para ser preso. Eu entro na cidade e começo a renovar o entendimento através do propósito e da palavra que Deus colocou no meu coração. Eu liberto uma pessoa e agora eu sou preso porque eu libertei pessoas. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, não a vivo mais na carne, mas vivo no Espírito. Porque eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida dele. Então eu sirvo para ele. E agora, como eu sirvo ele, eu estou sujeito a sofrer aflições. Porque a gente está no mundo, e no mundo nós temos aflições. Mas o interessante é que nada muda a postura de Paulo e Silas. O propósito era muito maior do que a situação que eles estavam passando. Eles são levados à praça pública, ou seja, são expostos. Eles são expostos por causa do evangelho que eles pregavam, e por causa da verdade que eles traziam, por causa da libertação que eles propuseram para aquela mulher. E agora vão para a cadeia. Mas não vão só para a cadeia, eles vão para a cadeia depois de ter sido espancado com varas, com ripas de madeira. Eles vão para a cadeia todo machucado. Eles são colocados no cárcere inferior da cadeia. Eles são colocados no cárcere inferior. Ou seja, o local de segurança máxima na tecnologia das cadeias que tinham naquela época. E eles foram presos pelos pés por 2 troncos. Ou seja, eles não conseguiriam ficar em outra posição a não ser sentado ou deitado. Eles foram jogados no cárcere inferior. Eles não conseguiriam sair da prisão porque era um buraco no meio e teria que fazer um pezinho para o outro para subir, e não seria possível porque eles estavam com os pés presos. Então eles são lançados lá. E a palavra fala que o que eles estavam fazendo no caminho, eles continuaram fazendo na prisão. O que eles fizeram, o que eles estavam fazendo diariamente, eles continuam fazendo na prisão. Porque a palavra fala que eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos ouviam. Já reparou que loucura isso? Você está dando testemunho através da sua atitude. Porque é muito mais fácil, se eu estou machucado, eu calar minha voz. É muito mais fácil, se eu estou entristecido, eu ficar calado. Mas quando eu estou machucado e a situação é tão difícil, ao invés de eu dar uma resposta
para quem espera algo negativo de mim, eu dou a resposta para quem espera o melhor de mim, que é Deus. Eu continuo orando a Ele. Senhor, eu te sou grato. Agora eu continuo louvando e dizendo, Tu és bom. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em Ti. O Seu amor é para sempre. Eu começo a imaginar Paulo e Silas nessa situação, no meio da prisão, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, e tem gente ouvindo e observando, porque a arquitetura dessas cadeias, dessas prisões, quer dizer, eram em formas cilíndricas, tinha um buraco no meio e outras prisões, outras portas em volta, e a parte que o carcereiro ficava. Eles estão lá louvando e o pessoal está ouvindo. Trazendo para os dias de hoje, é como se tem alguém do seu lado ouvindo o louvor que você está louvando e vendo a sua atitude, que mesmo na dor continua louvando, mesmo na aflição continua louvando, mesmo na adversidade continua louvando. Ah, mas eu não recebi aquilo que eu esperava receber. O Seu amor é para sempre, não muda, não muda, não muda. Quando eu chego, depois desse episódio, a perseverar no caminho da adoração, há um terremoto no meio dessa circunstância adversa. E Ele vai mexer no alicerce, Ele vai abrir os portões, Ele vai quebrar as cadeias. Há uma sequência lógica que Lucas faz questão de citar, e como eu digo sempre, não é por acaso que as coisas estão na Bíblia. Alicerce. Ninguém vê, ninguém sabe na onde está o alicerce, mas sem ele nenhuma da estrutura a qual ele pertence pode ficar em pé. O que Deus está mostrando aqui através desse texto? Que Ele primeiro vai mexer na onde ninguém consegue mexer. Porque se uma casa está pronta, ninguém consegue mexer no alicerce. Porque o alicerce fica por baixo de tudo. Para você mexer no alicerce, você vai ter que desconstruir tudo o que está em volta do alicerce. E só quem vai conseguir mexer no alicerce foi quem construiu aquele edifício. Porque só ele é capaz de entender aonde está o alicerce. Porque se eu chego na casa do Osés e da Tati e quero mexer no alicerce, eu não vou saber. Porque não foi eu que construí a casa. Então só quem é capaz de saber aonde é o alicerce é Deus das nossas vidas. Porque Ele sabe aonde Ele começou tudo em nós. Ele sabe aonde Ele fundamentou tudo. E para chegar no alicerce, se já tem uma casa construída, eu tenho que desconstruir. Então o que Deus faz? Deus desconstrói para construir. Deus vai pegar a gente e vai desconstruir algumas coisas que nós construímos na nossa caminhada, na nossa jornada. Ele vai desconstruir isso para construir algo que esteja de acordo com a estrutura que Ele quer. Então se Ele quer mexer no alicerce, é porque Ele quer fazer algo maior do que nós já somos. Então Ele vai mexer na nossa estrutura para falar assim, olha, você até agora estava do tamanho que você queria, mas a partir de agora eu quero que você esteja do tamanho que eu quero. Porque às vezes você já acha que está bom desse jeito, mas o Senhor tem pensamentos muito maiores que nós. Como diz Isaías 55:8, mas os pensamentos de Deus são maiores do que nós, e os planos dele mais altos. Então o que Deus pega? Ele vai desconstruir algumas coisas em nós para construir do jeito certo. Porque muitas das vezes nós construímos no terreno da improvisação. Eu não tinha estrutura necessária, improvisei para construir. Eu não tinha o conhecimento necessário, eu construí do jeito que eu sei. Ou então nós construímos no terreno da ansiedade. Por que no terreno da ansiedade? Porque eu quero que aquilo, a minha construção, o meu edifício fique pronto rápido. Então eu construo pela ansiedade, e tudo que é precipitado. A minha avó dizia que quem tem pressa come cru e quente. Ou seja, não ficou preparado do ponto certo,
na proporção certa e ainda vai estar quente. Ou seja, você não vai conseguir desfrutar de todo o bem porque você foi ansioso. Então Deus traz de volta para o cenário dizendo assim, olha, eu preciso entrar no alicerce, que é onde ninguém consegue mexer, que só eu que te construí sei, e eu preciso desconstruir algumas coisas que estão em volta para eu ter acesso a esse alicerce. Porque a gente colocou muros aonde Deus quer colocar pontes. A gente colocou obstáculo onde Deus quer liberdade para acesso. Quando estava lá em Samaria, aquela mulher samaritana, ela chegou para Deus pregando, para Jesus pregando. E Jesus queria apresentar a vida eterna para ela. E ela colocando barreiras. Aí Deus falou, eu vou desconstruir para construir. Chama seu marido. Não tenho. Desconstruiu. Tivesse 5 que você tem, agora não é seu. Vocês dizem que é para adorar em Jerezim, os judeus dizem que é para adorar em Jerusalém, mas vocês não sabem onde adora. Desconstruiu. Aí ele vem, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que ele estava mostrando? A verdade. Ele desconstruiu para construir. E é o que Deus quer fazer conosco. Desconstruir algumas coisas que nós construímos com as nossas próprias mãos e que não era para ser construído. Aí ele tem acesso ao alicerce. Depois disso, é aberto os portões. Portões vão ser aquilo que vai limitar você de sair da sua origem para o seu destino. Se você esquecer a chave da sua casa, do portão da sua casa, você não vai trabalhar. Por quê? Alguma coisa vai te impedir. O que é? O portão. A falta da chave vai fazer com que você não abra o portão e você não chegue ao seu destino. Se você vem cultuar o Senhor no templo, você esqueceu a chave, você não vai sair da sua origem e chegar ao seu destino, porque tem algo no meio impedindo. E a chave falta para abrir a porta. E aí ele fala em Apocalipse que eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Quando nós estamos neles, aquilo que vai nos limitar de chegar ao destino, ao propósito que ele tem para nós, vai ser tirado, porque ele tem a chave de todas as portas. Mas nós não temos que servir a ele para que ele nos abra a porta. Nós temos que servir a ele pelo que ele é. E servindo a ele pelo que ele é, ele não vai deixar portas para nos impedir de chegar até o propósito que ele determinou para nós. E por último, as cadeias ou as correntes. As correntes e as cadeias são objetos feitos pelas mãos de homem, para limitar a locomoção de outros homens. Então, se eu faço uma cadeia para o Oséias, eu quero limitar que o Oséias caminhe livremente por algum lugar. Então eu vou colocar uma cadeia nos pés dele para impedir que ele caminhe. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou limitando alguém de caminhar. Olha o que Deus faz. Deus coloca por terra tudo que os homens dizem ao nosso respeito que não veio da parte dele e fala assim, não. Eu coloco por terra porque eu tenho um propósito. Então eu já mexi no alicerce, eu já abri o que precisa ser aberto. Agora você está livre para caminhar. E quando acontece tudo isso, Paulo e Silas não se movem. Porque a cadeia de todos os prisioneiros não foram só deles. O portão de todos os prisioneiros não foram só deles. O alicerce de toda a prisão foi movimentada, não só do local em que eles estavam. Então, eu nunca vi em nenhum filme estourar uma bomba na prisão e todo mundo ficar dentro da cela. Aconteceu um terremoto, uma coisa fora de série, que as portões estão todas abertas, ou seja, não tem nada que limite os prisioneiros de saírem do lugar que eles estão para fora da cadeia e estarem livres. Mas assim como eles libertaram alguém e foram presos, aqueles que estavam presos sabiam que eles estavam libertos agora por causa do louvor daqueles que estavam presos. Porque quando a gente entende que algo sobrenatural só aconteceu por causa de alguém, a gente fica esperando a atitude daquele alguém para entender como é que faz. Porque os prisioneiros podiam muito bem sair, porque eles não estavam no cárcere inferior, eles estavam no cárcere superior, o acesso era fácil. Paulo e Silas iam precisar de um fazer cadeirinha para o outro para subir do buraco que eles estavam, para aí sim fugir. Mas estavam machucados e eu acho difícil eles fazerem isso. E mesmo porque eles não iam fazer, porque não fazia parte do caráter deles. Aí os prisioneiros
Estão todos lá ouvindo louvor, viram que eles continuaram louvando ao Senhor e perto da meia-noite houve um terremoto. Aí o carcereiro abre os olhos e vê todas as portas da cadeia abertas, da prisão aberta. Aí ele pensa, meu Deus, acabou minha vida, porque eu pago a pena no lugar do prisioneiro que fugiu. Se todos fugiram, ou seja, prisão perpétua. Como é que eu vou me sair dessa? Eu vou me matar. Aí quando está prestes a se matar, o que ele faz? Paulo e Silas que está lá de baixo, não faças isso, estamos todos aqui. Por que eles não fugiram? Porque eles sabiam que aquilo só aconteceu porque Paulo e Silas adoravam a Deus. Então eles estavam esperando. Paulo e Silas ficaram quietos e parados. Eles ficaram quietos e parados, não fizeram nada. A porta estava aberta, Paulo e Silas não fugiram, eles também não fugiram. Sabe por quê? Porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha que está esperando a nossa atitude para chegar até Cristo. Está esperando a nossa atitude para ver uma mudança que aconteceu na nossa vida, para falar, eu quero ser mudado igual a Tatiane foi mudada, igual o Deide foi mudado. Você é uma palavra viva, sem pronunciar palavras. Eu vi uma frase há muitos meses atrás que diz que tem Bíblia que só vão ler, há pessoas que vão só ler a Bíblia através de você, que é a sua vida. A única Bíblia que as pessoas vão ler vai ser a sua vida. Elas não vão abrir a Bíblia Sagrada que está empoeirada lá no Salmo 23 ou 91 na estante dela. Ela não vai abrir aquela Bíblia e vai ler, ela vai ler você. E através do que você está pregando com a sua vida, essa pessoa pode não tomar ou tomar uma atitude. Porque viu, no meio da adversidade, a Roberta louvando a Deus enquanto estava doente. Então eu vou fazer igual. Mas não pelo benefício de louvar a Deus no meio da adversidade, mas pelo propósito de louvar a Deus no meio da adversidade. Porque a geração que busca presente não é a geração que busca um propósito. Tem pessoas que são mimadas por presentes que chegam até ela através da manipulação do sagrado, mas não buscam um propósito. Essas pessoas vão viver sempre por presentes. Eu chego no Oséias e dou um dinheiro para ele, que eu manipulei o sagrado, dou um dinheiro para ele e mimo Oséias com algum presente. Ele gostou do presente, mas eu não faço com que ele atinja um propósito com esse presente. Eu faço com que ele fique preso através desse presente a mim. E Jesus nunca fez isso. Ele nunca fez nada para querer algo em troca. Quem vai para a cruz obrigado é ladrão. Jesus foi para a cruz por propósito. Então ele nunca fez nada para querer algo em troca. Ele deu. Ele deu a vida dele por nós. E agora esse carcereiro que viu que Paulo e Silas não fugiram, chega até Paulo e pergunta: o que eu faço para ser igual a vocês? O que eu faço para alcançar a salvação? Aí eles respondem, os dois, numa só voz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é somente ele, porque através dele, daquele carcereiro, toda a família dele chegou a Jesus e todos foram batizados. A palavra fala que ele limpou todas as feridas de Paulo e Silas, ou seja, ele cuidou de Paulo e Silas, levou Paulo e Silas para a casa dele para pregar para a família dele, toda a família aceitou a Cristo e foi batizada. O propósito nosso é alcançar os da nossa casa e também alcançar os que estão fora, mas o nosso maior propósito é alcançar a nossa casa primeiro. Então se tem alguma coisa que precisa ser moldada em nós para que a nossa casa seja alcançada, Deus vai moldar. Mas nós temos que permitir que ele entre no alicerce, porque senão não adianta você querer fazer do seu jeito. Depois de tudo isso, eles ainda ficaram sob a jurisdição de Roma, porque eles eram cidadãos romanos. Eles chegam no carcereiro, o carcereiro fala: olha, os magistrados mandaram soltar vocês. Aí ele fala: não vai soltar não. Por quê? Nós somos cidadãos romanos, eu e Silas. Vocês nos prendem sem acusação nenhuma e agora nos soltam na porta dos fundos para que ninguém fique sabendo que nós somos soltos e que nós não devemos nada. Nós somos cidadãos romanos e exigimos ser julgados por Roma.
Aí aqueles homens ficam apavorados. Eles ficam apavorados por quê? Porque Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles prenderam cidadãos romanos sem acusação nenhuma. Os magistrados todos que prenderam eles foram lá pedir desculpa. Já pensou que loucura isso? Aqueles que te odiavam porque você libertou uma mulher, chegam até você e falam: olha, eu quero pedir desculpa. Porque aqueles que não entenderam ainda o que Deus está fazendo nas nossas vidas, acham que nós somos loucos, acham que nós temos algum problema. Mas esses mesmos vão ser aqueles que vão chegar e falar assim: o que eu faço para alcançar aquilo que você alcançou? É só crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí eles vão para a casa de Lídia, conforta todos os irmãos e vão para outra cidade. Porque o propósito de Deus nunca para. Se você alcançou uma cidade, é o momento de você conquistar outra. Se você alcançou outra, é o momento de você conquistar outra. Porque Deus nos chamou para ficar parado. A palavra dele fala: mas não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vaz e dê fruto e o fruto permaneça. O que eles fizeram? Eles chegaram para Lídia, que era frequentadora de reuniões, de cultos, mas que não tinha entendimento, abriu entendimento. Chegou para aquela mulher que era escrava e deu a liberdade. Chegou para aquele homem que era chefe da prisão, que o Deus dele era César, para quem ele prestava serviço, porque ele era funcionário público, e mostrou que tinha um Senhor que era maior do que César. O que Paulo e Silas fez em Filipos? Ele primeiro abriu o entendimento de quem não tinha entendimento, depois deu a liberdade para quem era preso, e mostrou a verdade para quem não conhecia a verdade. O Senhor nos trouxe para estabelecer o propósito dele aqui e o reino. Então nós temos que dar entendimento para quem não tem entendimento. Nós temos que libertar aqueles que estão presos na mão de Satanás. O entendimento é para aqueles que estão da mesma fé que a nossa, mas que ainda não alcançaram o entendimento. Ou seja, eu vim primeiro para os da casa. Eu vou abrir os olhos daqueles que não enxergam o propósito de Deus. Depois eu vou resgatar aqueles que estão nas mãos de Satanás. E por último eu vou trazer aqueles que não têm o entendimento de quem é o Senhor da sua vida. Porque o Senhor daquele carcereiro era César. E ele viu que ele ia pegar a prisão perpétua e falou: eu prefiro me matar, porque a vida dele não tinha sentido. A partir do momento que ele encontra com Paulo, ele fala: há um propósito, eu quero a salvação, eu quero ser igual a vocês, e agora eu quero ter um Senhor na minha vida. Então a aflição, a adversidade nunca pode ser maior do que o propósito sempre tem que ser maior. Fique com essa palavra, que Deus continue falando aos nossos corações.